Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe essa receita de recheio de doce de leite com abacaxi, que é um recheio muito prático que você pode usar aí nos seus bolos, bolos de pote, várias preparações e fica o doce de leite que eu vou mostrar aqui para vocês, fica nessa textura, fica muito bom. Vamos lá? Então pessoal, aqui primeiro eu vou fazer aqui, cozinhar o abacaxi. Eu tenho um abacaxi cortado em cubinhos, tá? E aí não cortei aquela parte do meio, que é o miolo do abacaxi, que é uma parte mais durinha, eu tirei, que dá até para você fazer aí uma calda pro bolo, né? Para molhar o bolo. Então, eu acrescentei aqui o abacaxi cortado em cubinhos, picado, e uma xícara de açúcar na panela. Os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? As quantidades, tudo certinho. Aí depois eu misturei bem aqui o açúcar com o abacaxi, ligo o fogo, não preciso acrescentar água, que já vai soltar bastante água. Ligo o meu fogo baixo para médio, tá? Aqui, pessoal, eu estou utilizando um abacaxi inteiro, porque a quantidade que eu vou fazer de recheio aqui é uma quantidade maior, aqui vai dar em torno de 2 quilos de recheio, tá bom? Aí, olha como ele já solta bastante água, eu vou mexendo só de vez em quando, não preciso ficar mexendo. Aqui ele já reduziu bastante a água, você pode deixar secar bem essa água para retirar do fogo, tá? Aqui eu retiro e aí deixo reservado. E aqui a gente vai para o nosso recheio de doce de leite. Aqui eu tenho 2 latinhas de doce de leite que eu cozinhei na panela de pressão. Cozinhei aí por mais ou menos uns 25 minutos, cobri com água a lata, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês o cozimento, como eu fiz, tá bom? Mas não tem segredo, gente. Então, eu prefiro fazer assim por conta da textura do doce de leite, que para mim fica muito melhor. Porque aqui, se eu for usar assim direto, ele fica numa textura muito pastosa, uma textura um pouco mais difícil de espalhar, e eu gosto mais de fazer dessa maneira, tá? Caso você utilize um doce de leite comprado pronto, eu recomendo o Frimeza, que é um doce de leite que eu já utilizei também para esse tipo de preparação. Aqui eu estou colocando 2 latinhas ou 2 caixinhas de leite condensado, tá? E não fica muito doce por colocar o leite condensado, tá? Não fica enjoativo, não fica muito doce. Ele vai ficar numa consistência normal. Aqui eu estou colocando 350 gramas de creme de leite. E aí, pessoal, aqui eu ligo o fogo e vou mexendo sempre em fogo médio para baixo. Aqui eu estou fazendo até numa panela maior, porque esse recheio você precisa ter cuidado quando ele começa a dar o ponto, porque ele espirra um pouco. Mas é bem rapidinho, tá? O tempo dele. Aqui eu vou mexendo sempre. Aqui, esse recheio especificamente eu vou usar para os bolos de pote que eu tenho aqui, tá? Que eu vou preparar aqui. Aqui, olha, com a ajuda do fouet, de um fouet, eu mexi bem para não ficar para ficar mais lisinho, tá? E aí eu continuo mexendo, começa a formar essas bolhas. Quando começar a formar essas bolhas, como eu vou usar para bolo no pote, eu já vou desligar, ó. Se você for usar esse recheio para um bolo festivo, um bolo de aniversário, você deixa mais alguns minutinhos e o ponto dele é um ponto um pouco mais consistente, tá? É um ponto que começa a cair em blocos mais grossos, aqui tá mais
os blocos mais finos, né? Tá caindo mais... Aqui não está uma consistência mais grossa, porque eu vou usar para bolos no pote. Mas você pode deixar um tempo a mais para rechear bolos de aniversário, bolos festivos. Aqui o recheio ficou pronto de doce de leite. Eu vou cobrir aqui com um plástico em contato para não criar película. E o abacaxi, uma dica é você tirar todo o excesso de calda que sobrou com uma peneira. Aqui, pessoal, se você for usar também para bolo, aqui eu vou misturar o abacaxi dentro do recheio do doce de leite. Se você for usar para bolos de aniversário também, uma dica é colocar a camada de doce de leite e colocar um pouco do abacaxi por cima também. Aqui eu levei esse recheio para a geladeira de um dia para o outro. Ele fica nessa consistência. Eu prefiro trabalhar com recheio de doce de leite assim, porque ele rende mais, ele fica numa consistência melhor para trabalhar. E aí, quando eu misturo o abacaxi aqui no meio, ele vai sim perder um pouco de consistência, porque é exatamente eu vou usar para bolos no pote. E aí eu vou misturar o meu abacaxi aqui. Aqui eu tenho 2 quilos de recheio. Se for usar em bolos, ele vai dar aí para você usar em 2 bolos com 2 camadas de recheio, 2 bolos de 20 centímetros de diâmetro, com 2 camadas de recheio. Depois que eu misturei bem, ele fica nessa consistência. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais uma receita. Um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau!